Pessoal, esse vídeo é para a gente corrigir aquela lista de exercícios de fundamentos de anatomia e de citologia, certo? Como é um conteúdo que foi ministrado presencialmente, eu acredito que um vídeo com as soluções, com as resoluções, eu explicando as respostas, seja suficiente. Entretanto, se alguma dúvida permanecer, deixem anotadas essas dúvidas, que a gente leva para a nossa live, que a gente vai fazer no dia 17, que é uma live de tira dúvidas mesmo, tá ok? Então vamos lá. Diferencie anatomia de fisiologia. Bom, anatomia estuda a forma, a estrutura do corpo. E a fisiologia é o estudo do funcionamento. Então, um estuda a morfologia, a forma, a estrutura, e a outra como que essas estruturas se interligam, Como que funciona esse corpo interligado. Fisiologia, nesse caso, do funcionamento. Anatomia na estrutura, na forma. Quais seriam os objetivos das próteses dentárias? Bom, o que é um objetivo da prótese dentária? Mesmo sem ser odontólogo, sem ser protético, sem ser estudante de prótese, dá para imaginar. O que é a prótese? A prótese é um aparelho que foi fabricado, que foi confeccionado para substituir um outro tecido natural, um outro órgão natural. Ele está substituindo o quê? Substituindo, no nosso caso específico aqui, vamos pensar, está substituindo dentes. Vamos pensar no exemplo extremo. Uma pessoa que não tem nenhum dente na boca, ela vai instalar uma prótese total, uma dentadura superior e inferior. Aquela dentadura está substituindo os dentes. Qual que é a função daquela prótese? Tudo que os dentes fariam antes. Tudo que o dente faria, aquela prótese vai tentar fazer. Certo? Então, é função mastigar, é função nutrição, é função fala, que vários sons que a gente emite, eles têm interferência dos nossos dentes, A gente tem sons lábio-palatais, lábio-dentais, Então, uma série de... Até as consoantes, não só as consoantes, mas as vogais, a gente precisa dos dentes para articular. Então, eu tenho naquelas próteses as mesmas funções dos dentes, ou pelo menos a tentativa. A mastigação, a nutrição, a alimentação, a fala, a estética e a função social. Função social que pode ser destrinchada em principalmente o contato social e a comunicação. Porque não tem só comunicação verbal, não tem só fala. Um gesto que eu faço com a minha boca é comunicação também, Então eu tenho várias funções para as próteses. Parece que é filosofar, mas não é tanto isso. É a gente pensar no que é a função daquele aparelho que a profissão se resume a fazer, Descreva a chamada posição anatômica. Então, tem segredo, Relembrando. Corpo ereto, em pé, com olhar para frente, para o horizonte, os membros superiores abertos, com a palma das mãos para frente, os membros inferiores colados, com os pés juntos. Cite e descreva 3 planos de secção utilizados nos estudos do corpo humano. Bom, esses planos de secção são o plano mediano, o plano frontal e o plano horizontal. A gente tem algumas variações desses nomes, Mas são esses aí que a gente vai usar. Plano mediano divide o corpo em direita e esquerda. Plano frontal ou coronal divide o corpo em parte da frente ou parte de trás, ou ventral ou anterior, e posterior e dorsal. E o plano horizontal ou transversal divide a gente no meio em superior e inferior. Cite e descreva os 8 termos de localização relativa das estruturas e órgãos a serem empregados em nossa disciplina. Por quê? Porque existem outros termos de localização relativa que são utilizados nas disciplinas de anatomia. Mais restrita a nossa disciplina, a gente tem o superior e o inferior, cranial ou caudal, que eles fazem referência ao plano horizontal. O proximal e distal, que não faz referência a nenhum plano, Ele diz em relação ao tronco, se uma estrutura nos membros está mais distal ou está mais proximal ao tronco do nosso corpo, Medial e lateral faz uma referência ao plano
mediano, né? Mais lateral está mais afastado do plano mediano, mais medial está mais próximo desse plano mediano. E em referência ao plano frontal, a gente tem o que está na frente e o que está atrás, né? Ou o que está anteriormente e posteriormente. Ou ainda, o que está no ventre ou no dorso. Diferenciar organismos unicelulares de pluricelulares. É fácil, né, gente? Os organismos unicelulares são aqueles formados por uma única célula. Os pluricelulares são todos os outros, que inclui animais, vegetais, fungos. Diferencie e cite exemplos de seres vivos, procariontes e eucariontes. Aí também, eu coloquei isso aí mais para ilustrar, mas é aquela coisa, né? Procarionte são aqueles organismos, são exclusivamente seres unicelulares, né? São aqueles organismos que não têm um núcleo individualizado. Ou seja, eles não têm uma membrana para proteger o seu material genético. Não tem aquela carioteca. Enquanto os eucariontes são organismos que têm o núcleo individualizado, né? Que tem aquela membrana. Os vírus podem ser classificados em algum reino? Explique. Os vírus, como eu disse, eles são parasitas intracelulares obrigatórios. O que significa isso? Significa que eles têm só um material genético e que eles não têm organelas. Para eles desenvolverem suas atividades, para eles realizarem respiração celular, sintetizar proteína, eles precisam entrar na célula de um hospedeiro e utilizar as organelas da célula daquele hospedeiro para desenvolver, para trabalhar a favor dos vírus. O vírus ele não tem organelas. Então ele precisa ser um parasita das células. Então por isso mesmo eles são considerados seres acelulares. Eles não têm célula, ele não é um ser vivo, ele não tem reino nenhum. Porque ele só tem um material genético e mais nada. Para ele desenvolver suas atividades, ele precisa de uma outra célula. Ele precisa habitar essa célula. E na maioria das vezes essa habitação ela é perniciosa, ela é uma habitação que não é positiva para aquele hospedeiro. Ele mata aquela célula do hospedeiro ou mesmo pode levar à morte do próprio hospedeiro. Né? A gente está vendo o exemplo do coronavírus, é um vírus que toma conta, que gera uma pneumonia grave, né? Com a sua multiplicação, toma conta do pulmão, faz com que essas células do pulmão não funcionem mais. E aí a pessoa tem uma pneumonia grave e vem a óbito. Diferencie transporte ativo e transporte passivo através da membrana. Bom, transporte ativo de uma maneira geral, bem simples, é aquele que há gasto de energia para ser realizado. Tanto de moléculas grandes quanto de moléculas pequenas. Ele é realizado quando você tem uma tendência de ir contra o gradiente de concentração. Não é natural, não é uma reação livre, espontânea. E o transporte passivo é aquele, né, na direção do consciente do gradiente de concentração e que você não tem gasto de energia. Então eu tenho a difusão e a osmose. A difusão é a passagem dos solutos. De onde ele está em maior quantidade, né? De onde ele está mais concentrado, para onde ele está menos concentrado, para onde ele está em menos quantidade. E a osmose é a passagem do solvente, né? Do líquido, na maioria das vezes. De onde ele está, esse líquido está em maior quantidade, para onde ele está em menor quantidade. De forma que, passivamente, a natureza sempre tenta atingir um equilíbrio, passando do mais para o menos. Se eu quiser passar alguma coisa do menos para o mais, eu preciso gastar energia e fazer um transporte ativo. Certo? Então, gente, é isso. Aí tem um resumo, né, de transporte ativo e de transporte passivo. Eu vou disponibilizar esse vídeo, né? Estou disponibilizando esse vídeo, mas esses slides especificamente da correção do exercício eu não vou disponibilizar não, porque é uma forma que eu tenho de fazer com que vocês assistam a correção e prestem atenção e de repente até anotem alguma coisa para estudar para a prova, né? E aí tá o vídeo, depois se vocês quiserem dar uma parada, né? Pausa nesse ponto. Questão número 10. Defina membrana plasmática e cite duas funções dessa estrutura. Membrana plasmática é aquela camada lipoproteica, né? Formada por lipídios e proteínas, que vai delimitar as células, ambiente interno e ambiente externo. Essa bicamada de fosfolipídios, né? Ela tem uma porção polar, formada pelos fosfatos, e porções apolares, formadas pelo lipídio, pela gordura. Aqui eu tenho potencial elétrico, tenho carga.
Aqui também. Então, ou seja, para fora da célula e para dentro da célula eu tenho isso. Mas no meio aqui é um ambiente apolar. Eu tenho imerso nessa bicamada de fosfolipídio proteínas grandes ou menores que são responsáveis por fazer transporte de substâncias ou que são responsáveis por receber ligação de hormônios, neurotransmissores e outras substâncias. À medida que elas recebem essas ligações, elas desencadeiam dentro da célula diversas outras reações. E a função principal dessa membrana é a permeabilidade seletiva, né? Regular quem entra e quem sai da célula. Receptores transportadores é exatamente isso que eu falei, né? Essas proteínas que estão nas células, elas são responsáveis por se ligar a hormônios, por exemplo, que vêm na circulação sanguínea, se ligam aqui e reativam, ativam uma série de reações dentro da célula, como por exemplo captação de glicose, no caso da insulina. Só um exemplo. Número 11. Defina envoltório nuclear e cite duas funções dessa estrutura. Gente, peço mil desculpas porque eu digitei isso aqui errado no exercício. Eu coloquei envoltório celular e isso gerou uma confusão, né? Vocês estavam confundindo se essa questão ela dizia respeito da membrana plasmática também, né? Que a membrana plasmática pode também ser chamada de envoltório celular. Mas aqui a minha intenção era perguntar sobre envoltório nuclear, porém eu escrevi celular aqui. Me desculpe. Mas, respondendo ao que seria a pergunta, né? Envoltório nuclear, ele é aquela membrana que individualiza o núcleo, né? que individualiza o DNA, protege o DNA, não deixa o DNA esparso no citoplasma. Ele tem algumas mudanças, né? Ele tem algumas modificações em relação à membrana plasmática da célula, porque ele tem alguns poros. Esses poros é o que permite que o RNA passe depois, né? E ele tem por funções controlar a entrada e saída de substâncias do núcleo. Proteção. Porque o núcleo é aquela estrutura mais sofisticada, né? Mais importante que a gente tem nas células, precisa ser protegido. Número 12. Defina núcleo. O núcleo nada mais é do que a estrutura que contém o material genético da célula. Protege esse material genético. Qual a função da mitocôndria? Né? A gente comentou aqui. A mitocôndria ela é o pulmão ou posto de gasolina da célula. Ela realiza a respiração celular. Ela fornece energia para a célula. Ela gera energia. Ela gera o combustível que a célula precisa para todas as outras atividades. Essa energia ela é armazenada na forma de ATP. E a nossa maior fonte de energia é glicose com oxigênio. Isso que a gente chama de respiração celular. Qual a função do retículo endoplasmático? Né? Então é sintetizar substâncias. O retículo é a fábrica da célula, o local de montagem das proteínas, dos lipídios. Né? Lembrando que a gente tem retículo endoplasmático rugoso e liso. O rugoso ele é responsável por sintetizar e montar a proteína ou a porção protética de uma molécula maior, e o retículo liso é responsável por sintetizar a porção ou o próprio lipídio. Função do lisossomo. O lisossomo é o estômago da célula, né? O lisossomo tem por função digerir, fazer autólise, quebrar substâncias em partes menores para que possam ser descartadas. Ele é envolvido, logicamente, por uma membrana, porque o seu ambiente interno é um ambiente muito ácido, composto por muitas enzimas, e essas enzimas elas teriam a capacidade de fazer a hidrólise do citoplasma celular. 16. Qual a função do aparelho de Golgi? O Golgi é o correio, né? O empacotador, o transportador, o distribuidor da célula. Então ele fabrica vesículas e essas vesículas são fechadas por membranas e são capazes de se movimentar pela célula, levando uma molécula de um lugar a outro, no lisossomo, para fora da célula, ou então do retículo endoplasmático para fora da célula e por aí vai. É o correio da célula. Ele capta o que precisa ser captado e faz o transporte para onde precisa ser entregue. Para que serve o material genético? Então, o material genético é a nossa receita do bolo. Né? É através do nosso material genético
da sua tradução, da sua decodificação, que a gente sintetiza proteínas, né? Que a gente sintetiza os nossos hormônios e desencadeia reações que a gente precisa para crescer, para se manter vivo, para envelhecer e tudo mais. Ele regula o uso da informação genética e armazena as informações necessárias, a nossa receita, o nosso bolo. Por fim, né, qual que é a diferença entre mitose e meiose? A gente não aprofundou muito nisso, não é o objetivo da disciplina entrar muito nesse mérito, mas vamos guardar o seguinte, que a mitose é aquele processo em que a gente tem uma divisão celular e que a gente gera células filhas iguais à célula mãe, a célula originária. E a meiose é aquele processo em que a gente gera células com a metade do material genético da célula original. Né? No caso da gente, ser humano, os gametas sexuais são produzidos por meiose e a mitose, todos os outros processos. Certo, gente? Bom, a correção do exercício é essa. Se ficou alguma dúvida, anota que no dia da live a gente resolve. Ou qualquer coisa, entre em contato aí também, por WhatsApp ou pelo e-mail. Um abraço, pessoal!